245/40R18. Você sabe mesmo o que quer dizer essas informações? Porque tem muita gente por aí que acha que esse 245 representa a largura da banda de rodagem, que esse 40 é a altura desse pedaço aqui em milímetros e que R18 é o raio da roda. E se você acha que alguma dessas informações que eu falei é verdadeira, cara, melhor você assistir esse vídeo até o final, porque nenhuma dessas informações que eu falei está correta. Todas estão absolutamente erradas. Aqui no flanco ou na lateral do pneu existe um universo de informações que são muito úteis tanto para você, consumidor, quanto para as lojas que revendem os pneus, quanto para os departamentos de engenharia que desenvolvem os veículos. Mas hoje, claro, a gente vai se focar nas informações que são relevantes para você, consumidor. Logo de cara, vamos tirar da frente uma informação muito importante que mas muita gente lê errado, que é o tal do 245, que sim, é uma largura em milímetros, mas não é a largura da banda de rodagem, que seria esse cara aqui. Esse 245, na verdade, é a largura de seção, que representa esse cara até esse cara aqui. Então é uma distância linear entre as faces externas dos flancos. Isso aqui é ferido com um pneu montado em uma roda padrão determinada pela fábrica e inflado, mas sem carga. Agora, uma curiosidade meio esquisita é que essa largura de seção, o 245, ele não considera eventuais acréscimos, por exemplo, daqueles pneus que tem o letrado ressaltado, ou mesmo aquelas proteções de borda para a roda que também podem ter aí um sobressalto aqui na lateral, no flanco, né? Quando a informação considera esses elementos adicionais, a gente está falando da largura total. Então a gente tem três larguras, né? A largura de seção, que é esse 245, a largura total, que inclui esses dados adicionais, como letras ressaltadas ou bordas, e a largura da banda de rodagem, que é o que todo mundo acha que é esse 245, que na verdade não é. Agora, tanto a largura da banda de rodagem quanto a largura total, você não vai encontrar em lugar nenhum no pneu. Isso vai encontrar na ficha técnica que está disponível junto ao fabricante do pneu. Isso posto, vamos então à altura do pneu. Olha, se 245 milímetros é a largura de seção, então esse cara aqui, o 40, é a altura dessa região aqui em milímetros, né? Errado, gente. E eu sei que é confuso, mas aqui é uma razão de proporção. É 40% de 245 milímetros. Eu sei que isso é óbvio para muita gente. Essa conta aqui, no caso desse pneu, dá mais ou menos 98 milímetros, né? Mas olha só, um pneu de perfil 35 pode ser mais alto que esse aqui. Se você pegar um 295/35, por exemplo, a gente está falando de 103,25 milímetros. Então, o resumo dessa informação aqui é que sempre tem que fazer a conta, ou seja, é uma proporção da altura em relação à largura de seção. Beleza, aí a gente chega no R18, que é esse cara aqui, que representa o casamento do diâmetro interno do pneu com o diâmetro externo dos talões da roda. Aferido em polegadas, isso aí muita gente sabe, né? Agora, o que é esse R? É o raio da roda? Se você acha que é isso, eu vou achar que você cabulou as aulas de geometria, gente, porque raio é metade do diâmetro da circunferência, não poderia ser apenas isso aqui, 18 polegadas, gente. Esse R literalmente significa que esse pneu é radial. Quando o pneu é diagonal, no caso de alguns pneus de utilitários, aí esse R vai ser substituído por um D, ou mesmo não tem informação nenhuma, vai ser ali uma largura, por exemplo, 195/70/14, sem o R. Bom, esses foram os dados básicos. Agora, dependendo do tipo de veículo que você possui, se for o caso de um esportivo ou de utilitário que carrega muita massa, outro dado fundamental que você deve prestar atenção antes de escolher o pneu é a descrição de serviço. No caso desse pneu aqui, é esse 93Y que vocês estão vendo aí em close. O que essa sigla alfanumérica descreve? Literalmente a relação entre a carga máxima e a velocidade máxima suportada por esse pneu, tá? Vocês estão vendo agora na tela o índice de carga, tá? Lembrando que esse dado traz duas informações, daqui a pouquinho vocês vão ver o índice de velocidade máxima suportada. Agora, por que esse dado é apresentado junto? Porque literalmente há uma correlação que vai afetar o projeto desse pneu. Eu vou dar um exemplo, um caminhão ele carrega muito peso, muita massa, então ele precisa suportar muita carga, mas ao mesmo tempo a velocidade máxima dele é baixa, então o projeto desse pneu vai ser de uma determinada forma. Vocês estão vendo aí na tela o índice de velocidade máxima, aqui tem algumas informações, umas curiosidades, inclusive uma notícia para vocês. Mas vamos lá, começar do começo. ZR, muita gente sabe, né, que acompanhou nos anos 90 principalmente,
descrever pneus de altíssima performance e, de fato, isso é utilizado até hoje mais como um legado. Antigamente, antes de 1990, a velocidade máxima aferida nos pneus era até 240 km por hora. Pneus que tinham uma capacidade superior, acima disso, eles utilizavam essa sigla ZR, fora dessa questão do índice, tá? Hoje em dia, essa sigla ainda é utilizada para escrever pneus de altíssima performance por alguns fabricantes, como a própria Continental. Vocês estão vendo aí na tela um Sport Contact 7, que é um pneu ZR, e a gente não colocou ele à toa, porque trazendo para vocês uma informação em primeira mão, o Sport Contact 7 vai chegar aqui no Brasil agora no segundo semestre, então vale você ficar de olho, que é um pneu realmente excelente. Basta você procurar reviews, avaliações comparativas aí fora, que você vai ficar bem surpreso. Então, ZR hoje é uma questão mais de legado. O que você tem que observar de fato é o código do índice de velocidade que a gente estava falando agora há pouco. Então, no caso, depois de 1990, foram introduzidos novos códigos. Então, o V descreve até 240 km por hora, o W até 270 km por hora e o Y até 300 km por hora. Aí você pode virar para mim e perguntar, tá, mas e acima de 300 km por hora? Aí você vai encontrar o Y entre parênteses. Pneus que têm essa informação do Y contida entre parênteses significa que esse pneu foi testado a mais de 300 km por hora. Além de todas essas informações, os pneus trazem algumas outras informações muito importantes, mas que a gente já explicou em alguns vídeos anteriores. Quais que são? Primeiro, o famoso TWI, Tread Wear Indicator, indicador de desgaste da banda de rodagem, essa lombadinha que a gente está vendo aqui. Lembrando que a Continental ainda oferece uma informação adicional, que é o WWI em alguns modelos de pneus, caso desse aqui, que é esse X que estão vendo aqui, o Wet Wear Indicator, que vai indicar até quando esse pneu consegue manter a mesma performance com piso molhado. A gente também tem a data de fabricação do pneu, fabricação não validade, né, pessoal? Que é o famoso DOT, né? A gente chama dessa forma porque tem essa sigla aqui, que é Department of Transportation, que seria o equivalente ao Detran, só que lá nos Estados Unidos é um código exigido para o pneu ser homologado para o mercado externo, lá nos Estados Unidos, e aí vários mercados acabaram adotando aí esse mesmo padrão, tá? Então aqui você tem uma série de informações adicionais, mas o que importa para você, consumidor, são esses 4 últimos números do código DOT, que representam literalmente aí a data de fabricação do pneu. 2 primeiros números aqui, o 04 representa a semana e o 22 aqui é o ano. Então esse aqui é um pneu novinho, foi fabricado na 4ª semana de 2022. E aqui a gente tem o Tread Wear, que é a classificação de desgaste da banda de rodagem, uma informação que faz parte de um índice chamado TQG, que está presente em alguns modelos de pneus comercializados aqui no Brasil. E o Tread Wear é sempre uma informação muito controversa, pessoal, porque a metodologia que define esses dados, ela tem algumas falhas de metodologia. É um assunto bastante complexo de explicar, mas que a gente já explicou muito bem no vídeo que foi publicado em junho de 2020. Vale muito a pena você assistir esse vídeo para entender por que esse dado é controverso, especialmente se você for comparar pneus de marcas diferentes. No final desse vídeo eu coloquei alguns links justamente dos vídeos que a gente já explicou sobre o TWI, o DOT, que é a data de fabricação do pneu, e o Tread Wear. E também eu vou incluir um vídeo explicando sobre a etiqueta do Inmetro, tanto as informações que elas mostram, quanto as informações que estão ausentes, que poderiam estar presentes aqui na etiqueta do Inmetro. Tem algumas informações que parecem que são simples, mas que vale a pena a gente olhar com atenção para não incorrer em erro. Por exemplo, esse pneu aqui é um 245/40R18, mas esse 245 representa a largura de seção e não a largura da banda de rodagem, ou seja, é de face a face do flanco, sem considerar adicionais como, por exemplo, ressaltos de proteção de borda ou de letras. Então, essa largura que a gente vê numericamente aqui é a largura de seção em milímetros. E esse dado que vem na sequência, o 40, é uma razão de porcentagem, não é 40 milímetros, é 40% de 245 milímetros. Eu sei que é confuso, mas é fácil da gente entender uma vez que a gente consegue visualizar isso. O R18 muita gente acha que representa o raio da roda. Não, né, gente? Raio seria a metade do diâmetro da circunferência. Na verdade, o R significa radial e aí sim 18 polegadas, que é a medida que vai casar esse diâmetro interno do pneu com o diâmetro externo do talão da roda. Dependendo do veículo que você utiliza, se for um esportivo ou utilitário principalmente, é muito importante você notar a descrição de serviço, que no caso desse pneu aqui é esse código 93Y que vocês estão vendo aí na tela. Ele vai descrever a razão entre a carga e a velocidade máxima suportada, e cada projeto de pneu vai ter essa relação de uma forma diferente, então o seu carro precisa vestir pneus que sirvam, que atendam à proposta do modelo do pneu.
Outras informações úteis que os pneus contam para a gente. O famoso TWI, que é o indicador de nível de desgaste da banda de rodagem, Tread Wear Indicator, que é essa lombadinha que a gente está vendo aqui. Agora notem que o pneu da Continental também tem em alguns modelos o Wet Wear Indicator, WWI, que é esse xizinho aqui, que vai indicar a performance desse pneu com piso molhado, ou seja, até chegar nesse índice aqui, ele tem a mesma performance no piso molhado de um pneu novo. Falando de desgaste da banda de rodagem, a gente tem o famoso Tread Wear, que é aquela classificação de desgaste da banda de rodagem, que faz parte de um índice chamado UTQG, que pertence aos Estados Unidos, mas que alguns pneus comercializados no mundo e inclusive no Brasil trazem essa informação, mas é uma informação um pouco controversa porque há algumas falhas de metodologia. A gente já publicou um vídeo no passado contando em detalhes quais são essas falhas de metodologia, então é um dado que vale a pena você observar com certa cautela. E a gente tem o famoso DOT, que é a data de fabricação, não de validade do pneu. E essa sigla DOT significa Department of Transportation, que seria o equivalente ao Detran nos Estados Unidos. Tem uma série de códigos aí nesse DOT, mas o que importa para você, consumidor, são os 4 últimos dígitos. Os 2 primeiros números significam a semana de fabricação e os 2 últimos números significam o ano de fabricação. Então, por exemplo, nesse pneu que vocês estão vendo, ele foi fabricado na 4ª semana de 2022.